Vou fazer o compartilhamento de tela, pedir para os colegas que estão também aí na organização que agora façam a entrada das pessoas que solicitarem, tá bom? Então, boa tarde. As pessoas que nos assistem pelo canal Acontece no CREAL do YouTube e os colegas presentes agora aqui na nossa sala do Meet. Abrimos a defesa pública da única candidata à direção-geral do Campus Realengo do IFRJ, professora Hélia Pinheiro, mediada pela Comissão Eleitoral Local do CREAL. Em nome da Comissão Eleitoral Local do Campus Realengo, moderando esta defesa, a professora Elisa Van Eycken. Como descrição, sou uma mulher branca, de meia-idade, cabelos grisalhos curtos. Estou sentada à frente da câmera, vestindo blusa preta lisa e usando óculos grandes azuis e headphones sem fio também azuis. Atrás de mim, uma parede lisa de cor bege clara e à minha direita, um vaso de plantas marrom e preto com uma violeta. De acordo com a resolução Consulp-IFRJ, número 54, de 22 de outubro de 2021, artigo 25, as defesas públicas serão proporcionadas, em caso de candidatura única, aos candidatos a reitor e diretor-geral. Em acordo com a candidata e com a resolução, a defesa será realizada em 3 momentos, a saber, primeiro momento, apresentação do programa da candidata com duração de 20 minutos. Após a apresentação, haverá um breve intervalo de cerca de 3 minutos para a organização pela comissão das perguntas enviadas pelo link para os blocos 1 e 2 do segundo momento. O segundo momento será dividido, então, em 3 blocos de perguntas. O primeiro bloco, a candidata responderá às 2 perguntas que foram enviadas pelos discentes. Será apresentada uma pergunta de cada vez e a candidata terá 3 minutos para responder cada uma das perguntas. No segundo bloco, a candidata responderá às 3 perguntas enviadas pelos técnicos administrativos. Será apresentada uma pergunta de cada vez e a candidata terá 3 minutos também para responder cada pergunta. Em seguida, haverá um novo intervalo, durante o qual serão sorteadas 3 perguntas das 6 que foram enviadas pelo segmento docente. O sorteio acontecerá ao vivo pelo site sorteador.com.br, embaralhador, pelos números da ordem de entrada das perguntas no sistema. As 3 primeiras perguntas apresentadas pelo embaralhador serão respondidas pela candidata. O terceiro bloco, então, será composto de respostas da candidata às 3 perguntas docentes. Será apresentada uma pergunta de cada vez e a candidata terá 3 minutos para responder cada pergunta. Após o terceiro bloco, haverá um novo intervalo, com cerca de 3 minutos, com avisos da comissão eleitoral. Por fim, o terceiro momento, a candidata terá 5 minutos para as considerações finais. Então, nesse momento, eu paro o compartilhamento, acho que eu já parei, né? E, como combinado com a candidata, nós vamos dispor um cronômetro para que ela possa se guiar durante a sua apresentação. Professora Hélia, a hora que você quiser, tá? Então, vamos começar. Boa tarde para todas e todos. Sou a professora Hélia Pinheiro, candidata à direção-geral. Tenho orgulho de ser educadora em saúde. Começo a minha fala agradecendo aos integrantes da comissão eleitoral, em especial à comissão local, pela excelente condução e também pelo suporte da TI.
Agradeço aos colegas e às estudantes que colaboraram com a campanha e também ao apoio que tenho recebido ao longo desse processo. Quero registrar o meu respeito a todas e todos os colegas que, ao longo da trajetória do nosso campus, se dispuseram a assumir um cargo na engrenagem da gestão. A decisão de concorrer ao cargo de diretora-geral do campus Realengo é fruto de muita reflexão. Desde março do ano passado, vivemos momentos muito duros. Experimentamos diariamente um misto de medo, angústias, incertezas, adoecimento. O luto invadiu as famílias, as nossas vidas. A pandemia não está só. O desmonte das políticas públicas e os retrocessos dos direitos sociais conquistados trazem para o cotidiano da população brasileira a dor da fome e do desamparo. Devastação é uma palavra que tornou-se comum no nosso país. Sofre o meio ambiente, sofre a saúde, sofre a educação. A educação agoniza com a falta de investimentos dos constantes ataques e cortes do orçamento, impondo desafios cada vez mais complexos para a gestão do nosso campus. Olhando para os últimos 6 anos, passa um filme. Desafios enfrentados, aprendizagem, experiência, erros, acertos e avanços. Sim, são inúmeros os desafios. Temos muito a fazer pelo campus Realengo, mas acredito no poder da conciliação, do olhar, da escuta, da atenção, do diálogo, do cuidado dedicados ao outro e da participação coletiva, somados à experiência e à disposição para planejar e desenvolver ações, construir pontes, buscar estratégias e soluções para as demandas do campus e corrigir rota sempre que for necessário. Parafraseando Raul Seixas, que escreveu: sonho que sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, digo, o CREAL que queremos é um sonho que deve ser sonhado pela comunidade, porque quando se sonha junto, o nosso querer é realidade. Estamos voltando depois de tanto tempo afastados uns dos outros. Precisamos cuidar dos nossos laços e resgatar o sentimento de pertencimento em cada um de nós. Hora de arregaçar as mangas e dar início às ações que propiciam o fortalecimento, o crescimento e o desenvolvimento do nosso campus. Para tanto, precisamos dialogar para, em conjunto, responder a seguinte pergunta: qual é o CREAL que nós queremos? O plano de gestão que elaboramos é um documento vivo e, como tal, está aberto para as contribuições e ajustes necessários. O período da campanha foi curto, com muitas demandas na direção de ensino. Sabemos que é preciso criar os espaços para a escuta e o diálogo. E, ao final da apresentação de hoje, farei um convite para a comunidade. O plano de gestão está organizado em 3 blocos, fruto do trabalho da equipe, e que eu vou apresentar agora, né? Vou falar um pouco sobre cada bloco com vocês. Infraestrutura e divulgação do campus. O segundo bloco, administração e pessoal. E um terceiro bloco para o ensino, pesquisa e extensão. Considerando o tempo disponível para a nossa apresentação, não será possível aprofundar todas as propostas. Logo, caminharemos para alguns destaques. Começando pela infraestrutura e divulgação do campus, né? Falando primeiro sobre essa parte da infraestrutura, gostaria de apontar para a necessidade de nós implantarmos uma metodologia, né, de conservação permanente do campus, né? É como nós cuidamos da nossa casa. É preciso, né, sistematizar, por exemplo, a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, uma vez que moramos no Rio de Janeiro, né? O nosso campus é muito quente, consequentemente, a gente precisa de um ambiente agradável para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, né? Também precisamos manter, né, os equipamentos dos laboratórios, da clínica escola, em boas condições.
temos que ter a manutenção da rede hidráulica, da rede elétrica, telhado, enfim, é como uma casa, né? Só que numa dimensão muito maior, e que vai precisar desse cuidado permanente, né? Também na infraestrutura, nós temos uma proposta que é a de criar um novo projeto arquitetônico para o campus. Nós entendemos que depois desse tempo de percurso do campus Realengo, não cabe o projeto que nós temos. O campus desenvolveu, temos novas demandas, consequentemente, nós precisamos conversar, precisamos dialogar, pensar juntos sobre o campus que nós queremos. O que nós precisamos? E daí, sim, partir para um novo projeto arquitetônico que atenda às demandas do nosso campus, né? E quando a gente pensa num novo projeto, né, pensamos também aí na criação de um projeto para readequação da rede elétrica, né? Nós sabemos que o nosso campus ele precisa, né, de um redimensionamento dessa rede, uma reorganização, né? E também, ainda falando um pouco sobre esse projeto arquitetônico, mas falando da infraestrutura que hoje, né, nós temos, é preciso nós cuidarmos da segurança, né? E a iluminação é um ponto importante, né, para a segurança. Um campus bem iluminado, ele facilita, né, e ele facilita esse olhar, né, essa vigia, né, dos servidores, né, principalmente dos vigilantes que estão conosco, né? Nesse quesito, então, do projeto arquitetônico, nós vamos começar a dialogar com a comunidade, né, na tentativa, né, de estruturarmos, né, estabelecermos as nossas prioridades para que a gente possa, né, buscar esses projetos, porque sem esses projetos nós não temos como avançar com as obras, né? Também, ainda na infraestrutura, nós pensamos, né, na reorganização dos espaços. Nós vamos dar continuidade à reorganização dos espaços, porque nós entendemos que esse movimento que nós já estamos fazendo tem colaborado muito para a melhoria, né, do serviço, do atendimento, do desenvolvimento dos nossos trabalhos, né? Também pensamos no aproveitamento do nosso ambiente externo, criando espaços de convivência, né? E pensamos em dar continuidade ao projeto, né, de florescer o CREAL e pomar CREAL. Nós já temos algumas mudas plantadas de árvores frutíferas no campus Realengo, que traz um pouco de sombra e também, né, nos dá a possibilidade de colher algumas frutas do nosso espaço, né? Também temos esforços pensados aí em relação às questões orçamentárias, né, as questões estruturais e jurídicas, em relação em relação ao nosso local, né, para a implantação do bandejão do campus, né? Nós já tivemos inúmeras tentativas para a implantação do bandejão do campus, mas nós esbarramos em questões, né, que envolvem esses três pontos que eu citei, né? As questões orçamentárias, estruturais e jurídicas. Nós entendemos que que o bandejão, né, uma cantina, nós já pensamos no food truck,
tivemos várias iniciativas, entretanto, nós esbarramos em problemas dessa ordem, mas nós entendemos que, com uma parceria, né, institucional, nós podemos avançar, né? Também gostaria de ressaltar aqui, né, a parceria com os outros campi. Eu acredito que os campi, eles não podem ser células isoladas, eles devem fazer parte, eles devem compor, né? Pensando aí num grande tecido, né? Eles devem compor esse tecido, claro que cada um com as suas especificidades, com as suas características, mas nessa parceria, né, podendo dialogar e podendo trocar, né, aquilo que cada um, né, tem de potencial. Pensamos também nas parcerias com outras instituições e com os aparelhos sociais do território, né? Nós precisamos intensificar a divulgação do nosso campus no território. Em relação à administração e pessoal, eu tenho para ressaltar aqui dar uma maior visibilidade e transparência às ações da gestão em todos os setores. Por estar na gestão, nós enxergamos, sim, os erros e os acertos, e sabemos que temos que fazer a recondução, né, do nosso curso. Consequentemente, entendo que há necessidade de nós mexermos, né, de nós trabalharmos a nossa comunicação. Porque quando a comunicação ela se coloca de uma maneira fluida, ela diminui os desgastes, né? E aí nós entendemos que esse é um ponto sensível que a gestão precisará tratar com muito cuidado. Também pensamos na questão do planejamento orçamentário. Não podemos esquecer que, ao longo desses anos, com os cortes, vimos o nosso orçamento minguar, ao ponto de termos que renegociar para poder ter o orçamento suficiente para cumprir com as nossas despesas, né? E aí, quando eu falo despesas, né, são aquelas despesas que são essenciais. Não podemos deixar de pagar a luz, não podemos deixar de pagar a água, não podemos deixar de cumprir com contratos importantes para o funcionamento do campus. Consequentemente, fazer o planejamento orçamentário fica muito limitado quando nós só temos o orçamento para pagar as despesas essenciais, né? Mas entendemos que há necessidade da nossa comunidade participar e acompanhar e poder dar a sua contribuição para que a gente possa garantir, né, que essas ações elas sejam transparentes e de domínio do público. Também pensamos, né, em buscar estratégias para aumentar a assistência estudantil, né? É claro que a gente pensa em uma política, né, que busque reduzir a retenção, né, que busque reduzir a evasão, que aumente o número de formandos, que facilite, né, facilitar no sentido desse aluno ter o apoio necessário para fazer o seu percurso formativo, né? Também existem as emendas parlamentares, nós, inclusive, conseguimos, através de uma emenda parlamentar, aumentar, né, o nosso orçamento na assistência estudantil em ano anterior. Isso é muito importante, principalmente agora, no momento em que o nosso país, né, enfrenta uma situação socioeconômica calamitosa, né? Pensamos também em proporcionar um
um ambiente organizacional que favoreça, né, a realização do trabalho, que valorize as experiências de cada servidor e que incentive a sua participação e elaboração de propostas que estimulem a satisfação deles com o trabalho. É muito importante a gente buscar a felicidade naquilo que a gente faz, né? É importante nós irmos para o trabalho com esse sentimento positivo, né? Também pensamos, né, em desenvolver uma cultura de avaliação contínua dos processos de trabalho da gestão, visando, né, buscar exatamente identificar, né, os pontos que precisam ser ajustados, que precisam ser corrigidos, né? Também entendemos que a gente precisa participar dos fóruns do Instituto, representando o nosso campus. Nós precisamos fomentar a realização de atividades culturais, científicas, né, e discussão política. E ampliar ações em prol da inclusão. Vou tentar correr um pouquinho, falta falar do ensino, da pesquisa e extensão. Entendo que nós precisamos fortalecer os nossos cursos, buscar finalizar a reforma curricular que está em curso, né, nesse momento. Já fizemos alguns movimentos para fortalecer o CETAX. Nesse momento, há pouco tempo, tem algumas semanas, nós firmamos um acordo, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e essa turma de 2021.2, né, ela é formada por ACS, que são oriundos desse edital, né, que foi organizado pela própria Secretaria Municipal de Saúde, para poder completar as vagas remanescentes. Também entendemos que é importante, a partir dessa reforma curricular, nós realizarmos um estudo da carga horária docente e, a partir daí, né, estruturarmos novos cursos. Entretanto, não posso deixar de apontar que já temos algumas propostas em pontos diferentes de desenvolvimento. Temos propostas para cursos técnicos, que a professora Leda e a professora Janaína vem desenvolvendo, curso técnico em farmácia, curso técnico em química e curso técnico em análises clínicas. Temos também um mestrado profissional interdisciplinar em ciências da saúde, né, num grupo que tem o professor Felipe à frente, né, e também temos uma conversa inicial pensando na possibilidade de desenvolvermos um curso de formação, né, no nível de pós-graduação lato sensu, para a formação de professores da rede municipal. Entendemos que a criação de novos cursos é uma meta que nós precisamos perseguir, né, considerando que nós temos um modelo a cumprir e nós temos também um orçamento. Claro, né, temos que pensar em como equilibrar na balança, né, esse crescimento do campus sem adoecer a comunidade que compõe, né, que está nesse campus. Isso é muito importante. Também pensamos em retomar o projeto de formação continuada, com a participação ativa dos docentes, né, e da equipe da COAPP. Temos a intenção também de buscar fortalecer o trabalho com os egressos, que não é fácil, nós sabemos das inúmeras dificuldades e contamos aí numa articulação entre a COIEE, as coordenações de curso e os demais setores, né? E também
vamos buscar, uma vez que falamos na inclusão no outro bloco, vamos buscar condições para melhorar o atendimento de alunos com necessidades educacionais específicas. Eu não consegui falar sobre todas as propostas que estão no plano de gestão. Eu convido vocês a buscarem essas propostas, elas estão publicadas no Instagram e também no Facebook, né, do Somos Mastrial. Tenho a intenção de encaminhar essas propostas, o plano de gestão, por e-mail para vocês, e, mais uma vez, reiterando que é um documento vivo, é um documento inacabado, porque eu espero contar com a participação de toda a comunidade na organização desse documento. Muito obrigada. Obrigada, professora Hélia. Peço agora, então, ao nosso público que aguardem aí 3 minutinhos. Vou colocar aqui para vocês o reloginho, para vocês irem acompanhando o tempo. Então, nós voltamos aí em 3 minutinhos, pessoal.
Bom, pessoal, estamos de volta, né, para o segundo módulo desse processo, que vai ser, então, a realização das perguntas, iniciando as perguntas do segmento de discentes. Elisa travou ou fui eu que caí? Eu acho que eu perdi a minha conexão, não sei se agora vocês me ouvem. Estava tudo bem aqui no Paraíso, na internet, agora resolveu dar ruim. Você está pronta, Elia? Tá bom, Elisa, estamos ouvindo. Ok. Então, eu vou colocar para vocês a primeira pergunta. Vocês conseguem todos enxergar? Lembrando que todas as perguntas entraram como respostas do mesmo questionário. Então, elas não foram separadas por segmentos. Todos os segmentos responderam, né, ou fizeram as suas perguntas no mesmo questionário. Então, é a resposta do questionário 2, não sei se todos conseguem enxergar, e aqui selecione o seu segmento, esse é um segmento de alunos. Então, a pergunta que foi feita é: como ocorreria as demais nomeações de cargos administrativos, como direção de ensino e direção de extração? Bom, posso responder? Você quer que ponha o relógio ou você conta os 3 minutos? Espera aí, que eu posso colocar aqui o cronômetrozinho para eu não... Posso ir. Ok. Bom, os cargos, né, de direção de ensino, direção administrativa e direção de apoio técnico ao ensino, ou seja, que a gente costuma popularmente chamar no nosso campus DA, DE, que na verdade é DDE, né? Direção de Desenvolvimento do Ensino, e DAT, são cargos que o diretor-geral ele vai nomear, né? Ele vai escolher. Não são cargos elegíveis, né? Tanto é que nós não temos uma eleição para uma chapa, e sim para um candidato ao cargo da direção geral, né? Mas aproveitando essa pergunta, já que ainda tem um tempinho, né? Nós tentamos e conseguimos, né, colocar no nosso campus a eleição para os coordenadores, porque pelos nossos documentos internos, eles podem ser escolhidos pelo diretor-geral. E nós temos como prática no nosso campus a eleição. Tanto é que no dos coordenadores de cursos, nós conseguimos avançar e inserir a participação dos alunos nesse processo, porque entendemos que se o aluno, né, ele participa do processo de eleição para a reitoria, para a direção geral do campus, por que não participar também do processo de eleição do coordenador que vai estar ali à frente, cuidando do seu curso, né? Decidindo junto com o colegiado, com o núcleo docente estruturante, que chamamos de NDE, né? Todos os passos do curso. Acho muito importante que nós busquemos, sim, a ampliação da participação dos discentes nesse processo. Entendo que, principalmente no nosso campus, que trabalhamos nesse momento, né, com alunos da graduação e alunos do curso técnico, concomitante ou subsequente,
devemos, sim, cada vez mais estimular essa prática. Acho que os nossos alunos, eles têm condições de colaborar, de trazer cada vez mais contribuições para o nosso desenvolvimento. Termino aqui a resposta. Obrigada, Elisa. Ok, obrigada. Vou passar, então, para a segunda pergunta, do segmento de alunos, né? Então, a segunda pergunta foi a 10ª, que entrou no nosso sistema. Vocês estão conseguindo enxergar? Conseguem ver? Consegue ver, Hélia? Sim. Tá. Então, a pergunta, né, do aluno ou da aluna, na verdade, foi uma sugestão, mas você vai ter os seus 3 minutos para comentar, né, a sugestão, sendo uma proposta da chapa finalização do processo de reforma curricular, gostaria de sugerir que no curso de fisioterapia houvessem mais horas para as matérias de fisiologia. Considero as BMFs muito importantes, porém foram muito corridas. Então, seus 3 minutos. Bom, mais uma vez eu agradeço aí pela pergunta enviada, né? Na verdade, uma sugestão enviada, e que eu acho muito importante, né? E volto a dizer que nós temos realmente que ampliar o espaço de participação dos nossos alunos. E os nossos alunos, eles têm a possibilidade, né, de transitar de estar presente, de ter seu representante no colegiado de curso. E é muito importante que os alunos amadureçam, né, essa participação e se organizem, que eles possam fazer suas discussões e ter o seu representante presente nesses espaços, como é o caso do colegiado dos cursos, né, para que eles possam estar ali levando essas contribuições dos alunos, esses apontamentos, como é o caso que o aluno ou a aluna, né, colocou. Quando nós iniciamos a reforma, nós fizemos uma dinâmica, nós usamos uma estratégia, né, para recolher as primeiras informações sobre os cursos de graduação de fisioterapia, de farmácia e de terapia ocupacional, né? E, a partir dessas respostas que foram tratadas, que foram analisadas, discutidas, nós conseguimos avançar na reforma. Temos um material, né, com muito potencial. E, consequentemente, considero que nós precisamos, sim, dessa participação dos alunos. E, nesse momento, né, como sei que temos representantes aqui na nossa apresentação, né, do curso de fisioterapia, mas também entendendo que as BMFs, elas não são disciplinas específicas do curso de fisioterapia, mas também do curso de farmácia e do curso de terapia ocupacional, né, aqui também é um espaço, o recado está dado, a informação está registrada. Muito obrigada por essa sugestão. Obrigada, Elisa, finalizei. Bom, eu caí de novo. Vocês me escutam? Sim. Ok. Obrigada, Hélia. Vou passar, então, para o segundo bloco, né, de questões. Agora, perguntas técnico-administrativo.
Então, esclarecendo mais uma vez, as perguntas elas entraram todas em ordem e não por ordem de segmento. Então, a primeira resposta do segmento técnico administrativo, a primeira pergunta, é a pergunta número 8. E essa pergunta número 8, então, segmento técnico administrativo, professora Hélia, qual a sua avaliação sobre o uso das emendas parlamentares e TED junto aos ministérios? Pode iniciar, Hélia, a sua resposta. Bom, eu considero que o ideal, né, no mundo ideal, nós deveríamos ter um orçamento suficiente para que as escolas elas pudessem cumprir o seu papel, que elas pudessem ter condições para fazer o que as escolas sabem fazer de melhor, que é educar, né? Entretanto, essa não é a nossa realidade. O nosso orçamento é escasso, o orçamento ele tem sido cada vez mais reduzido, logo, nós entendemos, né, e por termos uma certa experiência, e digo certa experiência, porque ao longo desses últimos 6 anos, estou à frente da direção de ensino, mas acompanho, né, a gestão como um todo, e a gente percebe que é importante nós termos esse complemento, assim vou chamar, né? O uso das emendas parlamentares, né? A aplicação conseguir o TED junto aos ministérios, passa a ser importante para que a gente possa complementar o recurso do campus, né? A gente precisa estar sempre à frente, estar sempre monitorando essas oportunidades, né? Nós precisamos estar atentos para que a gente possa trazer para o nosso campus também essa verba complementar. Como eu disse, nós tivemos uma experiência muito positiva com a verba que nós recebemos anteriormente e que foi possível aplicarmos na assistência estudantil, né? Então, eu acho que nós não podemos, né, fechar os olhos para aquilo que existe no mundo real, né, e que complementa o orçamento. Agora, também é preciso que nós persigamos a ética, né? Precisamos resguardar a ética que sempre norteia ou deve nortear as nossas decisões. Não consigo enxergar pactos escusos para a obtenção de emendas, né? Apesar de saber que existe. Não vamos fazer vista grossas à realidade, né? Mas entendemos que elas são necessárias e é preciso buscar essa complementação. Muito obrigada. Obrigada, professora Hélia. Então, vamos seguir para a segunda pergunta do segmento técnico-administrativo. Professora Hélia, o campus Realengo possui uma área verde de grande dimensão, mas ainda não está totalmente integrada ao campus. Pretende desenvolver essa área? Caso a resposta seja positiva, como desenvolvê-la e ainda assim preservá-la? Vamos lá. Bom, realmente nós temos uma área ainda, né, sem nenhuma construção, mas também não podemos esquecer que nós temos um limite, né, para a construção, né? Quando a gente fala de um novo projeto para o campus, a gente pensa que é preciso
um diagnóstico técnico sobre a nossa estrutura, a infraestrutura das nossas edificações. Nós precisamos de um diagnóstico técnico a respeito disso, para que a gente possa pensar sobre a possibilidade, né, de também, né, avançarmos para um segundo andar, ao invés, né, de ter que partir sempre para uma nova edificação para dar conta das demandas. É claro que existem demandas que necessitam, né, que nós tenhamos uma edificação, vamos colocar assim, entre aspas, partindo do zero, partindo do solo, né? Entretanto, pode ser que o nosso campus, né, as nossas edificações, aceitem uma nova estrutura, né? A engenharia está aí, a arquitetura está aí, com excelentes soluções, né, com inovação nessa parte estrutural, e que podem trazer para nós, né, soluções que sejam alcançáveis, né? E essa é uma questão. Agora, a partir do momento, né, que nós respondermos à questão do que nós queremos, do que nós almejamos para o CREAL, nós vamos saber, na verdade, nós vamos saber o que fazer com esta área que nós ainda temos para explorar no nosso campus, né? Porque demandas nós temos muitas, né? Nós temos auditório, nós temos farmácia-escola, nós temos sala de professores, nós precisamos de um almoxarifado, nós precisamos de um local para nós armazenarmos os nossos materiais, inclusive para a manutenção. Então, assim, se nós formos elencar aqui todas as demandas, espaços para a gente desenvolver as atividades de ensino, pesquisa, extensão, enfim, temos inúmeras demandas, mas nós também não podemos esquecer que nós precisamos cuidar do nosso ambiente, né? E aí nós vamos ter que realmente ter iniciativas que cuidem, né, desse equilíbrio entre atender às demandas e cuidar do meio ambiente. Passei um pouco, desculpa. Dentro de um minuto está tudo ok. Vamos, então, à próxima e última pergunta do segmento técnico-administrativo. Então, foi a pergunta do nosso questionário, né? A pergunta 11, segmento técnico-administrativo. Para Hélia, possuímos previsão de implantação do orçamento participativo, já que tal instrumento ainda não foi criado e, com certeza, será fundamental para o desenvolvimento democrático do campus. Vou começar. Bom, eu vou começar, né, trazendo, recordando o início da gestão atual, que tentou implantar o orçamento participativo. Como eu falei no início da apresentação, né, ao longo desse tempo lidamos com uma escassez de recursos, tivemos tempos muito difíceis, onde o orçamento previsto na LOA para o campus Realengo era muito menor do que nós tínhamos de compromissos para cumprir, né, o pagamento das contas essenciais, né, e, consequentemente, isso dificultou muito para discutir sobre o que fazer com o orçamento, uma vez que nós vamos discutir o que fazer com o orçamento depois que nós separamos o valor, né, que cobre as despesas essenciais, né? É igual a nossa casa. Eu só posso pensar em comprar o sapato depois que eu
pago algumas contas, porque eu não posso deixar de garantir a luz, a água, muitas das vezes o aluguel, e com o campus não é diferente. Nós temos contratos que precisam ser cumpridos, né? Precisam ser pagos regularmente, né? Então, no início, houve, sim, a tentativa, né? Houve uma IN, né? Houve uma instrução normativa para a nomeação dessa comissão. Chegamos a realizar 2 reuniões. Entretanto, como eu falei, com os cortes, não sobrou nada do orçamento, né? Mal dava para cobrir as despesas básicas, e isso acabou esvaziando, né, esse trabalho. Mas nós sabemos que, nos últimos anos, o orçamento vem recebendo, né, sempre algo a mais, porque existe, né, seja para a capital, seja para o custeio, né? Muitas das vezes a reitoria ela sinaliza, né, um orçamento livre para o campus, né? Livre não, vamos colocar assim, disponível, né? Consequentemente, qual tem sido o trabalho? Buscar atas, ter processos abertos para que a gente possa, né, aproveitar e dar conta das necessidades apontadas pelo campus. Parei. Ótimo, obrigada. Então, essa foi a terceira pergunta desse bloco, né? Nós agora vamos passar, então, para o sorteio das 3 perguntas, das 6 que foram enviadas para os docentes. Então, eu vou colocar, vou compartilhar com vocês a tela do sorteador. Vocês conseguem ver? Hélia, por favor. Está pequenininha, mas consigo. Vou botar grande, então. E agora, melhorou? Tá ok. Estão vendo? Uhum. Ok. Então, as respostas docentes foram questionário 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu coloquei elas no embaralhador e vou solicitar o embaralhamento. Então, serão respondidos o questionário 3, o questionário 5 e o questionário 4. 3, 5 e 4. Ok? Então, vou mudar aqui. Vou mudar a guia e vou colocar, então, os questionários. As questões dos docentes. Então, a resposta do questionário 1, não vai haver essa pergunta. Então, nós temos a primeira, a pergunta do questionário 3. Então, vocês conseguem enxergar? Que é aqui no cantinho do segmento docente. Consegue enxergar, Hélia? Isso foi um sim? Sim? Ok. Consigo. Então, ótimo. Então, a pergunta é, primeiramente, parabenizar pela disposição e dedicação, pelo desafio de assumir continuidade da gestão num dos períodos mais difíceis que estamos vivendo. Parabéns, Hélia e equipe, pelo compromisso e dedicação até aqui demonstrados.
Uma questão importante para o nosso campus diz respeito à relação entre o número de cursos, número de alunos, e o orçamento do campus. Uma demanda importante, mas que impacta na carga horária e qualidade de trabalho dos servidores. Ainda mais sem uma perspectiva de novos cursos, pelo menos no próximo ano de desgoverno federal. Temos propostas já construídas ou em andamento de novos cursos, inclusive em diferentes modalidades, num esforço comum para ampliar nossas ações. Como conseguir colocar em prática, com qualidade de vida para os servidores, num cenário macro de gestão, sem perspectiva de novas contratações? Grata. Posso começar? Pode. Bom, primeiramente eu agradeço pela pergunta, né? É uma pergunta complexa, não tenho, né, uma fórmula mirabolante, né? O que eu posso dizer é que eu tenho muita disponibilidade, né, muita disposição para estar discutindo isso com os pares, né, para que a gente possa encontrar soluções que consigam, né, equilibrar a carga horária entre os colegas, né? Eu acho que isso é possível, né? Principalmente como uma forma de estimular a participação nos diferentes fóruns, né? Nos diferentes espaços da gestão. Temos assistido, né, uma dificuldade muito grande para encontrar representantes, porque sabemos o quanto esse período tem sido duro. Não é fácil, 2021 vai entrar para a história, sim. Não está sendo um ano fácil. Nós estamos vivendo 4 semestres em um ano, né? Tivemos uma parte de 2020.1, nós tivemos 2020.2 e 21.1 inteiros dentro desse ano, e temos ainda uma parte de 2021.2 que está em curso. Sabemos o quanto isso traz de trabalho, de demanda para todos. E não é à toa que as pessoas estão exauridas. Não é à toa que em nossas conversas detectamos inúmeros adoecimentos. Então, é uma meta importante, é uma meta difícil, mas não acho que seja inatingível, porque como eu iniciei a minha fala na apresentação, eu confio no diálogo. Mesmo que nós tenhamos, né, que sentar para conversar, sentar para argumentar, sentar para pensar, para refletir inúmeras vezes, mas eu tenho certeza que o grupo tem potencial suficiente para encontrar uma saída, né, para que a gente possa ter o equilíbrio entre aquilo que a gente precisa, né, alcançar, porque temos um modelo de campus e nós ainda estamos abaixo do que o modelo prevê. Entretanto, não podemos alcançar essa meta com a custa do adoecimento dos colegas, né? Então, nós precisamos equilibrar o trabalho, né, com o bem-estar de todos, né? E quando eu falo os colegas, nós aqui, né, olhou para a carga horária docente, mas para que a carga horária docente, né, rode, para que a estrutura ande, nós temos também um suporte significativo. Esse suporte significativo, que está ali articulado com as ações docentes, é dado pelos técnicos administrativos. E nós não podemos esquecer que também é uma sobrecarga desse segmento. Muito obrigada. Obrigada, professora Hélia. Seguimos, então, para a pergunta 5. Então, segmento docente. Como você pretende dar mais visibilidade e transparência para as ações da gestão? Vou começar. Bom, acho que quando a gente fala em visibilidade e transparência para as ações da gestão,
né? Nós temos que pensar em disponibilizar os documentos, né? Através dos nossos canais oficiais, né? A gente sabe, como eu falei aqui no início, né? A gestão que está hoje, né? Ela tem consciência dos avanços que conseguiu, mas também sabe das fragilidades, né? Dos erros, dos equívocos que ocorreram ao longo do processo. Eu não tenho, né? Eu não sou ingênua e acho que a próxima gestão não incorrerá em erros. Claro que nós podemos errar, mas teremos que estar o tempo inteiro atentos para fazer as correções necessárias. Então, penso que a comunicação interna é um ponto, né, sensível no nosso campus. Acredito que a gente precisa, né, usar de todas as estratégias para darmos visibilidade e transparência às ações. Até porque, quanto mais visibilidade, quanto mais transparência, eu creio que nós poderemos ter maior engajamento dos colegas, porque é muito ruim quando nós escutamos um colega dizer que não sabia, né? E aí a gente precisa buscar, assim, por que não sabia? Por que não sabe? Né? Aonde se perdeu a informação? E aí nós precisamos trabalhar para que isso não aconteça, né? Agora, nesse processo eleitoral, juntando, né, as demandas da direção de ensino com o trabalhar nesse processo, tive a oportunidade de experimentar um pouco mais diversas ferramentas, né? E eu percebo que a gente precisa adequar também a nossa linguagem. A linguagem, os servidores, os canais com os servidores que nós temos para chegar até os servidores, né, não necessariamente são os mesmos para atingir os estudantes. Os estudantes, como eles costumam dizer, estão em outra vibe. E nós precisamos ajustar a nossa com a deles, para que nós possamos realmente socializar todas as informações, não só da gestão, né? Mas penso aí de uma maneira geral no nosso campus. Finalizando. Ótimo, Hélia, obrigada. Então, pessoal, vamos então apresentar agora a última questão, né, sorteada, que foi a resposta 4, também segmento docente. A pergunta foi: como você pretende melhorar a infraestrutura do campus? Vou começar. Ok. Bom, eu pretendo melhorar a infraestrutura do campus a partir das nossas conversas, e todos nós temos um dever, né, para fazer. É o dever de casa, né, para todos os componentes da comunidade CREAL, que é responder qual é o CREAL que nós queremos. É a partir da resposta para essa pergunta, né, é a partir da identificação das demandas. Eu entendo que nós podemos elencar todas as demandas para dar conta dos anseios, das necessidades do campus, mas também precisamos fazer uma lista com prioridades, porque não temos orçamento e nem condições para começar tudo de uma vez. Há necessidade de ordenarmos, né, de estabelecermos metas. E metas, inclusive, já que é um trabalho, um dever de casa, né, de todos que compõem a comunidade, não é um dever de casa para a gestão que está se propondo a iniciar a partir de 2022. É um trabalho para os próximos anos, ultrapassando essa gestão.
Porque a resposta não é a resposta da Hélia, não é a resposta da equipe da Hélia. Não, a resposta é a resposta do Campus Realengo. E a partir desta resposta é que nós vamos poder iniciar, né, esse trabalho. E falando de infraestrutura, na apresentação eu cheguei a comentar, né, que nós precisamos ter um projeto. Não se constrói uma casa sem um projeto da nossa casa. A gente precisa recorrer primeiro, né, ao engenheiro, ao arquiteto, para que a gente possa ter o que a gente chama no popular de planta. Mas vamos falar de projeto, senão daqui a pouco a gente vai estar confundindo, né, com uma samambaia. Então, o nosso projeto do Campus Realengo, ele precisa estar pronto. E a partir desse projeto, e uma vez determinada a prioridade, nós poderemos perseguir o orçamento. E aí, amigos, nós precisamos conversar com a próxima, ou o próximo reitor, né? A partir do resultado da próxima semana, nós vamos precisar começar a conversar, sim, a articular, sim, para que a gente possa conseguir o orçamento necessário para dar conta de tanta demanda reprimida, né? Essa é a nossa intenção. Permitem. Apesar de querer falar mais, mas não posso. Daqui a pouquinho. Obrigada, professora Hélia. Pessoal, agora nós temos alguns informes, né? Terminamos o segundo momento, né, da nossa atividade. Temos aí agora, então, uma apresentaçãozinha da comissão eleitoral. Vai ser rápida, é menos de 3 minutos, mas, acima de qualquer coisa, a comissão quer lembrar a todos e todas que estão aqui e que coloquem nos seus grupos, professores e alunos, que nos próximos dias 29 e 30 do 11, nós teremos a eleição, né? Então, vamos incentivar a participação de todos e todas para que a gente tenha uma participação bacana, né, da comunidade de Realengo nesse processo eleitoral. Eu vou precisar desativar o meu... Como votar nas eleições para direções gerais e reitoria do IFRJ? Na página Siga Eleições, você deve escolher a qual segmento pertence e entrar com seu login e senha no sistema. No menu Eleições, clique em Votar. Na página seguinte, você encontrará a lista de eleições aberta. Escolha a eleição em que deseja votar e clique no botão verde à direita da tela. Na tela seguinte aparecerão os cargos e candidatos da eleição, com a foto, o número e o nome de cada um. Caso ainda não saiba, anote o número do seu candidato ou candidata. Clique em Entrar na cabine. No caso de votação no campus, a primeira opção será para a escolha de diretor ou diretora geral. Use o teclado virtual da urna eletrônica para votar. Digite os 2 dígitos do candidato ou candidata e confira na tela o nome e a foto que aparecerão. Se estiverem corretos, clique em Confirmar. Se não, clique no botão Corrige e repita a operação. O segundo voto será para reitor ou reitora, exceto para os servidores da reitoria que votam apenas para este cargo. Novamente, use o teclado virtual da urna eletrônica e aperte os 2 dígitos do candidato ou candidata de sua preferência. Você também pode votar em branco ou digitar um número que não corresponda a nenhum dos candidatos. Nesse caso, o voto será nulo e a informação aparecerá na tela antes da confirmação. Confira novamente as informações na tela e, se estiverem corretas, confirme o voto novamente. Ao final, um comprovante de votação será gerado e você poderá imprimir ou salvar o documento.
Para concluir, clique em Sair. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso recado, para que todo mundo compareça lá na nossa urna no Siga Eleição e apresente o seu voto. Estamos chegando, então, na reta final desse nosso encontro. Passo, então, a palavra à professora Hélia para 5 minutos de conclusão e já deixo aqui o meu muito obrigada à participação de todos e todas e um grande abraço para vocês. Hélia, está com você. Bom, pessoal, eu deixei para o final, mas não por ser menos importante, é porque eu entendi que é a cereja do bolo a apresentação da equipe, formalmente, apesar de nós já termos feito essa apresentação nas mídias sociais. Nós teremos, para a Direção de Desenvolvimento de Ensino, a professora Mira Weger, para a Direção Administrativa, o servidor Saulo Oliveira, e para a Direção de Apoio Técnico ao Ensino, o servidor Danilo Andrade. Essa será a nossa equipe, né, entendendo, né, que nós pretendemos que o Campus Realengo se transforme numa grande rede, numa rede onde nós vamos ter pontos que vão reunir as informações, que vão pensar as estratégias nas diferentes áreas, né? Ensino, administração e a área do apoio técnico ao ensino, que, diga-se de passagem, na gestão vem, né, tomando um corpo diferenciado, agregando o apoio técnico ao ensino ao desenvolvimento da infraestrutura, né? Então, eu agradeço muito aos três que vão me acompanhar nessa caminhada, né, junto com a comunidade, né? Estaremos todos participando dessa gestão, assim espero. Encerro a minha defesa pública, agradecendo a presença de todas e todos. Foi muito importante tê-los aqui e tê-las aqui, né, nesse momento. Reitero o meu compromisso com o trabalho em prol do crescimento, fortalecimento e desenvolvimento do nosso campus, a realização de uma gestão democrática e descentralizada em favor das melhores escolhas para o nosso campus. Nós vamos iniciar a conversa com a comunidade, como falei no momento inicial. Não foi possível durante o período da campanha, em função do curto espaço de campanha e também, né, estar tentando dar conta de todas as demandas da direção de ensino, né? Mas, para que a gente possa começar a nossa conversa, nós preparamos 3 encontros para amanhã, né? Eu gostaria de escutar e dialogar com cada segmento, para que eu possa, junto com a equipe, revisitar o plano de gestão e, a partir desses encontros, já iniciar os ajustes que se façam necessários, né? Para isso, nós programamos um encontro do horário das 9h30 às 10h30, que eu pretendo dialogar com o segmento dos técnicos administrativos. O segundo, né, que das 11 às 12 horas, para conversar com os colegas que compõem o segmento docente. E o terceiro encontro, entendendo que amanhã, né, nós temos o debate dos candidatos a reitor, que começará às 13 horas, o encontro com os estudantes eu marquei
para 16h30, também com 1 hora de duração. Os convites para participação, com os links, eu vou disponibilizar ainda hoje, depois da defesa, né? E convido toda a comunidade do campus Realengo para participar ativamente dessa caminhada nos próximos 4 anos. Somos seres plurais e diversos, acreditamos e defendemos a educação pública inclusiva e de qualidade. E, acima de tudo, somos mais CREAL. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Hélia. Então, todos e todas, finalizamos assim a defesa da candidata Hélia Pinheiro à direção geral do campus Realengo do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos. Finalizo aqui, então, a nossa gravação e o evento de defesa.